O biofertilizante a gente usa em várias situações. Às vezes quando a planta está com alguma deficiência, às vezes quando a planta sofreu algum estresse, ou no solo em seguida que tu prepara, eu boto também no composto, ou seja, existe uma gama gigante de uso do biofertilizante. Durante o fenômeno Enim, em 1997, eu estava começando o projeto da Sementes Bionatur. Chovia um absurdo, estava sempre chovendo, nós estávamos montando as lavouras de semente e obviamente com a quantidade de chuva que tinha começa uma coisa chamada lixiviação, a planta começa a perder nutrientes porque chove demais, tem saturação de água no solo, enfim. Era um ano de El Niño assim como esse. Para poder salvar as lavouras dos agricultores, eu peguei tambores de 200 litros, bem maior que esse, fizemos uma quantidade gigantesca de biofertilizante. E nós aplicávamos biofertilizante, às vezes de 3 em 3 dias, era só parar de chover e a gente aplicava, parava de chover e a gente aplicava, porque a chuva estava interminável, não parava de chover nunca. O que aconteceu? Nós conseguimos salvar todas as lavouras de semente. Cebola, por exemplo, que dá Peronospora destructor, que é um fungo muito violento que derruba a planta em poucas semanas, a gente conseguiu salvar essas lavouras. Lavouras de semente de cenoura também que estava a campo e tantas outras. Nós conseguimos salvar essas plantas só repondo nutrientes a partir do biofertilizante. Essa que é a questão. E naquele ano, os agricultores que não usavam essas técnicas, que trabalhavam com agrotóxicos, começavam a botar um monte de fungicida, porque a quantidade de fungo que estava dando era absurda, em função da umidade, do excesso de chuva. Tiveram um prejuízo gigantesco, porque era tanto inseticida que colocavam, que o cheiro de veneno nas lavouras fez com que não houvesse polinização, os insetos não chegavam nas flores. Então a produção não funcionou, ou seja, a quantidade de semente produzida foi baixíssima e nós tivemos uma alta produção de semente. Foi a maior de todas as empresas que produzem semente no Brasil. Isso é um fato muito interessante. Todas essas lavouras foram salvas por causa do uso de biofertilizante. Toda semana praticamente nós estávamos aplicando e assim a gente conseguiu salvar as lavouras. Existem centenas de receitas de biofertilizante. Naquele ano o que eu fiz, porque eu queria blindar as plantas, ou seja, trazer muita resistência em função do El Niño, eu fiz fermentação de cinza de casca de arroz e esterco e melaço. Com isso a gente conseguiu criar alta resistência na planta a partir de um processo de um biofertilizante baratíssimo de fazer. Informação é a base de tudo. Observar a natureza é fazer ciência e é sobrevivência. É por isso que a gente tem que ter informação para poder fazer os nossos cultivos orgânicos. Existe uma série de receitas. Eu falei de uma, ou seja, existem centenas, dependendo do ambiente que tu está, do lugar que tu está. Na Amazônia a gente já fazia de outra forma, se tu está no Cerrado tu faz de outro lugar, se a pessoa está na cidade, num quintal, já faz de outro jeito, enfim. A questão toda é entender os princípios para poder usar essas tecnologias. Se tu está na cidade, aí num quintal ou num apartamento, tu pode pegar um balde pequeno como esse, pode pegar um balde maior. Importante é tu entender a lógica. Tu precisa criar um sistema que fermente aqui dentro. Para quem está na cidade ou num quintal que não tem esterco de vaca ou de cavalo, pode pegar restos de fruta, frutas maduras, bem doces. E aí tu vai pegar o teu balde que tu tiver, do tamanho que tu tiver, tu vai colocar 30% do volume desse balde com esse material. Frutas maduras, certo? Aí tu vai completar com água nunca até a borda, vai botar até um pouco aqui porque ele vai fermentar. E vai pegar cinza, 5% do volume do tambor, tu vai botar de cinza. Certo? Aí tu vai só tapar, não vai prender a tampa, vai só largar a tampa aqui. Porque ele vai fermentar, vai liberar gases, senão pode explodir. Certo? Então nós vamos fazer um sistema aeróbico nesse processo. Existem sistemas anaeróbicos e aeróbicos, nós vamos fazer o aeróbico. Quem está no campo pode usar esterco, quem está na cidade pode usar fruta. Esterco do animal herbívoro, vaca ou cavalo, ou cabrito ou ovelha, vai colocar 30% do esterco dentro do tambor e 5% de cinzas. Ou algum pó de rocha, de uma marmoraria, pode ser isso também. Completa com água, não completa até em cima e só larga a tampa sem apertar, certo? 30 dias depois, esse material está pronto, ele fermentou, liberou esses minerais para o líquido aqui, está liberado esses minerais. Além dos minerais que estão aqui, tudo isso aqui vai enriquecer a tua microvida no solo. Depois de 30 dias está pronto, aí tu vai pegar esse material, vai filtrar e tu vai diluir em água 5% para fazer uma aplicação foliar e 20% para fazer uma aplicação no solo. E tu vai ver o resultado que traz nas plantas, a resposta que dá. Então, planta que está estressada,
por seca muito grande, ou porque pegou muito vento, ou porque choveu demais, ou porque o solo está pobre, tu pode repor os nutrientes do solo e da planta a partir desse sistema. Fácil de fazer, simples de fazer, com um custo muito baixo também. Não importa a escala, tu pode usar isso no borrifador de mão, pode usar num pulverizador costal, pode usar num pulverizador com trator e até de avião já se aplicou também. Então a escala não importa, importa são os princípios. Informação organizada e recurso, esse é o melhor recurso para te produzir orgânico.